Sejam bem-vindos a mais um BBOcast! É isso aí. Nós estamos aqui hoje, né, Guilherme, para falar de um assunto extremamente importante para as indústrias que querem aumentar as suas vendas, que precisam faturar mais, que precisam vender, né? Todo mundo, toda indústria, toda empresa vive de vendas. Vendas é o fôlego, né? E nós vamos estar falando hoje aqui desse tema, ó. BBO Destrava, uma metodologia da Bangbu que fala sobre algumas travas que estão travando o faturamento de muitas indústrias aí ao redor do Brasil, né, Fernando? Isso aí, o BBO Destrava foi pensado para entender e diagnosticar e gerar hipóteses e ações de como nós resolvemos e geramos vendas em indústrias, principalmente B2B, que vendem para outras empresas, que vendem para empresa. B2B é isso, vende de empresa para empresa. Quais são essas 6 travas que nós trabalhamos e nós vamos falar aqui, Gui? Muito bom. Ela vai desde da marca ser conhecida até o nosso cliente ser um campeão da marca, né? A primeira delas é a trava da invisibilidade. A primeira delas é como a marca é vista e onde ela é vista, se ela é vista. A segunda delas, inconsciente. A terceira delas, a desconexão. Depois vem a indecisão. E quais outras duas, Fernando? Então, depois da indecisão, o abandono e a estagnação. E como que funciona isso aqui? Fica com a gente aqui que nós vamos te explicar exatamente como você identificar essas travas, porque essa trava acontece em todo tipo de indústria. E nós vamos te explicar cada uma delas e você vai começar a entender e ver algumas coisas aí dentro da sua indústria, o que está acontecendo e ter uma noção de como resolver alguns problemas de marketing e vendas que podem estar acontecendo por aí, né, Gui? Perigo, você pode se identificar muito com algumas delas, tá? Isso aí. E nós vamos deixar depois uma forma para você entrar em contato com a gente, agendar uma conversa para, se que você quiser que nós aprofundemos isso aqui na sua indústria, trazer um diagnóstico completo, trazer uma análise completa e te mostrar caminhos de como você resolver e destravar as receitas da sua indústria e crescer de fato, não ficar dependente de terceiros, muitas vezes a sua venda está dependendo só do representante ou só de um vendedor, né? Você não tem um outro canal de vendas, então nós vamos te explicar tudo isso aqui. Fica ligado, presta bastante atenção, comenta aqui se você tiver alguma dúvida, né, Gui? Que nós vamos voltar aqui e responder as dúvidas que o pessoal comentar. E a gente está aqui para isso mesmo, é o que a gente gosta de fazer, gerar negócios, ajudar os nossos clientes, ajudar o nosso público a gerar negócios, né, as indústrias que nós atendemos, indústrias e distribuidores, né, que a gente percebe que indústrias e distribuidores vendem da mesma forma. Exato. E nós estamos aqui para ajudar esses nossos clientes a performarem e a crescerem as suas empresas. Exatamente, faturar mais, ter um canal de geração de demanda previsível. Então, se algo desse vídeo falar com você, curte, comenta, manda para o seu time, para deixar todo mundo consciente de quais são as travas do mercado. Se inscreve nesse canal do Fernando, que ainda vai ter muito conteúdo interessante por aqui, muito BBOcast, muita coisa legal. Vamos ao que interessa, Fernando? Vamos lá, Gui, já traz aí a primeira trava pra gente, ó. E conforme nós formos falando das travas aqui, nós vamos apagar ela aqui, ó. E aí o fluxo desse cano vai descendo até a receita sair do outro lado e cair no seu bolso, né? Cair como faturamento da sua indústria. Vamos lá, Gui. Exatamente. Qual que é a trava número 1? A primeira trava é a trava da invisibilidade. A indústria que não aparece para quem importa. E quando aparece, talvez diz algo que o mercado não se importa, para o seu próprio público-alvo. A gente vê que está muito relacionado à marca, né, Fernando? O posicionamento da marca. O que realmente a marca defende, o que ela vende, o que ela diz. Quando o cliente pensar no produto, será que é a sua marca que vem na cabeça dele primeiro? É aí que começa alguns sintomas, né, Fernando? Isso. E qual que é um sintoma, claro, que a gente olha numa marca assim para saber que ela tem uma boa invisibilidade no mercado, né? A gente olha principalmente o tráfego orgânico do site. Se o tráfego é um tráfego pífio, assim, pequeno, você entende que o seu mercado é muito maior e praticamente ninguém do seu mercado acessa o seu site, você tem um tráfego pequeno, quer dizer que a sua marca não é lembrada, ela não é muito buscada. O que nós podemos fazer para melhorar
para o seu site aumentar a visibilidade e ter mais acessos, né? Você depende para gerar vendas muitas vezes só do representante e lá no cliente final apresentar a sua marca para aí sim ele conhecer a sua marca. Isso é um sintoma. Se o representante não vai, zerou ali a oportunidade no funil de vendas que você tem, né, Gui? Exatamente, exatamente. A gente vê que quando você precisa só de um time de vendas ou de uma feira para estar presente na cabeça do seu consumidor, você tem que fazer muito esforço para realmente estar presente no momento de compra. Talvez a sua marca não tenha ocupado o espaço que ela deveria ou que seria mais eficiente, como por exemplo, quando um concorrente aparece primeiro. Quando o seu cliente pesquisa um produto que você vende, digamos que você é uma distribuidora de câmeras, por exemplo, se forem pesquisar câmeras de uma determinada marca e aparecer o seu concorrente ao invés de você, quer dizer que a sua marca não está tão presente, não está realmente fazendo estratégias. Ou, por exemplo, quando o vendedor chega para... Essa dói, hein? Essa dói. Essa dói, acho que na cabeça de todo dono de indústria, dono de distribuidora, gerente comercial. O vendedor vai abrir um cliente, chega lá e o cliente fala: não, nunca ouvi falar de vocês. Legal, me interessa pelo produto, pelo que você está falando, mas eu nunca ouvi falar da sua empresa. E o vendedor pode ser muito bom, apresentar, explorar a dor, só que se a marca nunca foi falada, o trabalho do vendedor vai ser muito mais difícil, né, Fernando? Isso, com certeza, com certeza. E quais são as hipóteses que pode estar acontecendo com a sua marca para isso acontecer, né? Então você não tem provavelmente uma presença digital nas redes aí ativa, né? Então, muito provavelmente a marca não tem um posicionamento claro. Se tem, ela não comunica esse posicionamento, tá ali bem tímida, né? E às vezes, quando as pessoas chegam nos canais, você olha, é uma comunicação muito só sobre a sua indústria. E quando nós queremos vender, a minha comunicação precisa conectar com o outro, não só falar sobre mim. É uma comunicação que não traz a dor do cliente, né? Exatamente, Fernando, exatamente. Existem algumas ações, né, que a gente poderia fazer para começar a resolver. Cada trava tem um ciclo de 90 dias que a gente começa a usar principalmente para começar a desbloquear elas, destravar elas. Para invisibilidade a gente tem algumas que a gente já pode até citar, né? Algumas delas, né? O que talvez a marca defende? É definido isso? Como é que a gente consegue publicar isso para o mercado, tornar isso pronto, público para o nosso cliente? Como é que a gente entende quais palavras-chave o nosso decisor pesquisa nas redes sociais ou no Google para poder encontrar? Talvez ele não pesquisa nosso produto direto, mas a dor que ele tem ele pesquisa, ou ele deixa ela exposta de alguma forma. Como a gente aparece para ele? Como que a gente começa a gerar consciência para o nosso cliente em canais como redes sociais, Google, o Instagram, Facebook, LinkedIn? Como é que a gente começa a tornar a marca conhecida? Como ampliar a voz? Né? Você pode ter tudo o que você precisa falar, mas se você tem uma baixa audiência nos seus canais ali, não vai fazer muito sentido. Como que você alcança? Hoje nós temos ferramentas para alcançar e segmentar público, as mídias em geral, as mídias digitais, né? O tráfego pago, principalmente, é uma ferramenta poderosíssima para você alcançar o seu público e manter constância lá. Constância é uma palavra muito importante aqui para resolver a trava da invisibilidade. Porque senão você aparece uma vez, desaparece e não resolve aquilo ali. A trava volta de novo. Isso que você falou, Fernando, gera até uma dúvida. O problema da invisibilidade, ele é resolvido de um mês para o outro? Não, jamais. Jamais. A invisibilidade, o seu mercado, se a gente vai para a pirâmide de chat homes, né? Sim. Hoje, que está interessado em comprar o seu produto hoje, são no máximo de 3 a 7% do mercado que pode comprar o seu produto, que se interessar pela sua empresa, pelo que você vende. Exato. Os outros 97% é um mar de pessoas gigante e você não vai conseguir falar com elas o tempo todo. Então você precisa sempre estar gerando estratégias, segmentando o público, criando novos artefatos de comunicação para alcançar públicos que têm um jeito diferente de se conectar com você. Exatamente, Fernando, exatamente. E esse 90% do mercado são empresas que estão exatamente dentro do seu perfil de cliente ideal, tem o faturamento ideal, tem tudo para ser seu cliente, está na região que você quer realmente, você atende com a logística, só às vezes não te conhece, não está disposto a ouvir e está lá, muitas vezes podendo comprar do seu concorrente, porque de certa forma você está invisível.
Beleza. E só que aí quando a gente começa a tirar essas travas, estamos trabalhando a invisibilidade, nós precisamos saber como medir se isso aí está dando certo, né? Hoje nós temos ferramentas que nos mostram dados, nós temos que nos focar em dados. Dados é o que traz algo tangível para a gente trabalhar e não ficar no achismo. Não é marketing precisa ser focado em coisas tangíveis e os dados são algo tangível para a gente saber se está dando certo ou não. Por exemplo, então se eu começo a ver, né, que o meu site está aumentando o número de acessos, principalmente orgânico, né, vindos de acessos que você não pagou, principalmente não pagou entre aspas, né, que você não comprou uma palavra, mas está aumentando ali esses acessos orgânicos. As pessoas já começam a falar, principalmente nos locais, né? Nós vivemos hoje no Brasil, um país muito grande. Dificilmente, em todo o Brasil, de uma vez, vai estar falando que já ouviu falar da sua marca. Mas você tem uma comunicação focada, por exemplo, num determinado local, né? E você começa a fazer uma ação lá, com certeza o seu vendedor que chegar, o seu vendedor ou você aparecer de alguma outra forma, as pessoas já vão parar de falar ali que nunca ouviu falar da sua marca, né, Gui? Exato, alguns outros indicadores que a gente poderia olhar para a invisibilidade, né, Fernando? O fato do quanto a nossa marca ela é percebida com relação aos nossos concorrentes, né? Qual o espaço que ela começa a ocupar dentro do mercado? Às vezes você começa a ouvir de alguns vendedores seus que, poxa, o cliente, quando eu cheguei lá, eu parei de ouvir o nunca ouvi falar, né? Porque a marca começou a estar mais na cabeça do cliente que a gente quer. E aí, a gente já começa a entender, bom, como que a gente falou, quem está aí na audiência, quem está ouvindo a gente, já pode meio que se autodiagnosticar, entendendo se a invisibilidade é uma trava do seu faturamento hoje ou não. Isso aí. Então, Gui, falamos aqui sobre invisibilidade. Apaga lá então, ó. Seu faturamento aqui, ó. Resolvendo a invisibilidade, o cano ali começa a fluir. A água começa a fluir ali e seguir para desembocar lá no seu caixa, né? Exatamente. E a grana entrar no bolso da sua empresa. Sempre que uma trava sai, uma surge próxima outra. aparece. Sempre surge outra. Nunca as coisas vão... O mercado muda o tempo todo, então nós precisamos tá trabalhando sempre e olhando o que está travando de novo o que você está... O dinheiro de chegar ao seu caixa. Exatamente, beleza? Fernando. E a próxima trava é a trava inconsciente. Explica um pouco dela pra gente. Inconsciente é quando o cliente ele não tem consciência de fato, né? O mercado até ouviu falar, mas ele não acredita que a empresa entrega o que promete. Ou, por exemplo, ele já ouviu a sua marca, ele já conhece a sua marca, só que ele não sabe que você vende determinado tipo de produto. Mas ele nem conhece a sua carteira inteira, ele conhece você por um produto só e ele está inconsciente de outras soluções que você tem, que são excelentes, que ele poderia estar se aproveitando também. Exatamente, Fernando. A gente tem alguns sintomas para você já se autodiagnosticar, a gente começa a falar, né? Muitas empresas, quando chega na hora da venda, pede referência de um cliente que você já atendeu, ou... Tá desconfiadão, né? Tem uma desconfiança, não tem muitos cases e depoimentos. A gente vê que o próprio ciclo de venda lá, ele demora muito mais para que a venda aconteça, porque o cliente ele ainda fica inseguro, então ele não tem a certeza que você é uma marca que realmente resolve o problema dele. A gente vê que muito o ciclo da trava do inconsciente é que talvez a empresa, ela pode conhecer a sua marca, mas ela não tem a certeza de que a sua marca é a ideal para resolver o problema dela. Isso aí. É ali que realmente a trava do inconsciente começa a incomodar indústrias que talvez só sentem isso num prazo muito maior do que deveria, né? Isso, aí ele fica pensando muito tempo, e aí seu ciclo de venda vai aumentando porque o cliente está pensando, ele está comparando, às vezes na própria reunião até ele fala, mas tal empresa faz isso, faz aquilo. Isso quer dizer que você não gerou valor suficiente, não agregou tudo que precisaria agregar naquele contato ali com aquele cliente, e por isso ele está ali, né, ainda colocando você num bolo com outras opções que ele tem, não te separou ali. O nosso objetivo é pegar você e descolar aquilo ali e fazer você se destacar ali na mente dele para que a venda E até uma coisa que você falou, Fernando, como é que talvez essa trava do inconsciente
pode afetar diretamente na venda? Ela ajuda a diminuir objeções? O cliente já chega mais preparado? Com certeza, porque se ele já conheceu, às vezes ele já viu um case seu, um case de sucesso de algum cliente, de um produto, se ele já viu provas sociais de outros clientes que você já tem, prova social, depoimento, né? Prova social que a gente fala no termo mais técnico, mas são depoimentos de outros clientes, o que já ajuda ele a entender, cara, as pessoas têm facilidade de comprar, né, de seguir a manada, né? Então, se outra pessoa comprou aquilo ali, quer dizer que é porque é bom, e se várias pessoas compraram, melhor ainda, né? Exatamente, o FOMO, né? Realmente a ideia de seguir, o medo de ficar de fora. Então, quando a gente começa a mostrar que tem alguns cases de mercado, o cliente se sente mais seguro. E esse é só um ponto, né? Falar de cases, depoimentos é um fragmento, do inconsciente. Isso. Como é que a gente mostra para o cliente que a gente realmente resolve a dor dele? Tem que comunicar a autoridade. A autoridade, o conhecimento que você tem. Por exemplo, quando você está mostrando os bastidores dos seus negócios, isso chama muito a atenção das pessoas, né? Tem muito, hoje, os founders estão fazendo muito conteúdo das próprias empresas, mostrando o bastidor de como acontece ali, né? Isso cria autoridade, né, nas pessoas. Fala, cara, não é um negócio montado aqui só para... esse cara faz de verdade o que ele está me oferecendo aqui, né? Não fica só no mundo das ideias. Isso, né? Isso. Fazer o cliente... eliminar, quando você faz isso, ele elimina o risco assim que ele acredita que pode ter de comprar de você. Ele pode até te achar legal, mas a compra B2B, ela passa por outros fatores e até outras pessoas. Com certeza. Né? E aí acaba levando para um ponto até racional. Aí você precisa educar esse público e suprir essa necessidade racional. Exato. E muitas vezes isso ajuda até na ponta do representante, quando ele vai fazer a venda, quando ele vai visitar, né? Porque muitas vezes o cliente ele não tem consciência do risco que ele vai passar caso ele não compre seu produto. Às vezes o seu produto resolve uma baita dor que ele tem, seja dor de estoque, de logística, de giro, que ele tem, e talvez o representante, por uma oportunidade, por um dia diferente, às vezes o dono não estava lá no momento, não conseguiu abrir essa dor com ele, mas a própria etapa de tornar o seu cliente consciente do seu problema facilita a venda do representante. A gente já tem vários casos aí de indústrias e representantes agradecendo esse tipo de trabalho, principalmente porque é uma trava que impacta lá na venda. Que é uma dica, assim, ó, que tal você abrir uma live ou gravar uma aula explicando o seu produto e mostrando como que você faz de ponta a ponta, quem que ele atende, dando a sua cara, né? E ter esse material pronto para que os seus vendedores usam, para que esteja no seu site, esteja nas suas redes sociais, né? Você pode... não me apresento bem, não sou bom com câmeras e vídeos e tal. Monta um material, assim, né, uma cartilha, monte algo que traga autoridade, um white paper, um gráfico, estudos de mercado que é assinado pela sua empresa, para gerar autoridade mesmo, autoridade técnica, tá certo? Exatamente. E aí você também vai ter que medir isso aí para ver o que está acontecendo. Exatamente, né? Um dos sinais ali que você vai ver é que, assim, trazendo um termo técnico aqui, o MQL, que é o lead qualificado. Né? O lead qualificado passando, de fato, sendo aceito pelo vendedor como um lead qualificado de vendas. De vendas, é o SQL, né? Que é o SQL. Exatamente. E esse lead avançando também no funil de vendas. Essa taxa de conversão de MQL para SQL que o Fernando falou aumentando. Então, as oportunidades que vem, o cliente já vem muito mais consciente. Isso impacta também em alguma das métricas que a gente já pode falar, né, Fernando? A própria redução do ciclo de venda, da venda em si. O cliente está muito mais consciente, ele já sabe o que ele está buscando quando ele vai conversar contigo, né? A própria objeção de confiança, de não sei se você é a empresa correta, diminuindo também. Um cliente que está mais engajado com os seus vendedores,
né? E a gente vê que, inclusive, após reuniões de time comercial, a própria satisfação do cliente de talvez ter investido, comprado o seu produto, dado uma chance de comprar o seu produto de ramo alimentício, de um ramo de câmeras, qualquer outro tipo de ramo que você vai fazer. O cliente, depois da compra, quando a gente vê que ele está mais satisfeito, isso é um impacto de que ele entendeu lá no processo de venda que a sua empresa ela realmente resolve e é confiável para resolver o problema dele. Isso aí. E é importante você ter os dados na ponta dos dedos para você entender. Eu estou vendo mesmo o ciclo de venda reduzir. Antes era que eu demorava 3 meses para desde quando esse cara entrava, que começava uma conversa. Agora esse cara está me comprando em 1 mês. Né? Essa variação você precisa entender para saber se está funcionando e entre outros fatores aí que você pode estar mapeando. Exatamente. Mas vamos avançar aqui, Gui? Vamos para a próxima. Vamos aqui. A próxima, a terceira, é a... Opa, não, pera aí. É a desconexão, mas para chegar na terceira... Desbloqueia ali o fluxo Para chegar na terceira, agora a gente tornou o seu cliente... Consciente. Então a marca agora é visível e o seu cliente é consciente do que você tem. Resolve o problema dele, é uma empresa confiável e já resolveu outros problemas de clientes parecidos com ele, né, Fernando? Isso aí. Mas então, avançando aqui nesses gargalos aqui, nessas travas, nós vamos para a terceira, que é a desconexão. E aqui a gente começa a olhar um pouquinho para dentro, né? Dentro do que a empresa, de como a empresa está estruturada, né? Por exemplo, o marketing faz um trabalho, alcança público, qualifica, etc. e tal, né? E aí chegou esse lead qualificado, aí o vendedor pega ali, ou a pessoa que vai atender e vai dar seguimento naquele lead e fala: esse lead não presta, esse lead não é bom. E aí acaba morrendo no meio do caminho. Esse é o problema da desconexão. Então, veio do marketing, a hora que chegou na venda, quebrou. Travou. Veio do marketing, a hora que chegou na venda, travou. E isso acontece muito do pessoal de vendas falar que o lead de marketing é desqualificado. Exatamente. E, por via de regra, o lead pode ser o mais qualificado possível. Ele não vai vir pronto para o vendedor só tirar um pedido. Exatamente. Ele precisa ser trabalhado, cadenciado, né? Muitas vezes o vendedor não vai... O ideal é que consiga entrar em contato o mais rápido possível, assim que o lead qualificado cai no pipeline dele. Mas às vezes ele não vai conseguir. E tudo bem, mas tem que correr atrás. Tem que correr atrás. O tempo de resposta é muito importante, né? Só que, às vezes você demorou ali 20 minutos, meia hora, ou você estava em outra reunião, demorou 1, 2 horas para entrar em contato com aquele lead que chegou, ele já não vai mais estar naquela mesma pegada do que na hora que ele se inscreveu. Naquela euforia, né? Naquela euforia. Então você vai precisar dar uma levantada nele. E não adianta depois ir reclamar para o marketing que você ligou para o cara uma vez ou chamou o cara no WhatsApp e o cara não respondeu. Exatamente. E a gente vê que hoje, querendo ou não, a etapa da desconexão é justamente a falta da conexão entre o que está vindo do marketing e o comercial entender que ele tem que esquentar aquele lead, ele tem que conversar com aquele lead, ele tem que falar com aquele lead através de diversos canais de contato. Às vezes não é só ali mandar uma mensagem no WhatsApp com a oportunidade que chegou. Às vezes é realmente, na maioria das vezes inclusive, ligar, né? Esse tipo de venda interna tem um pouco disso. E existem alguns sintomas de que a sua etapa da desconexão ela está acontecendo contigo, né? A primeira delas o Fernando já falou, que é quando o comercial muitas vezes diz ou reclama que o marketing está trazendo lead ruim, né? Ou às vezes o marketing também reclamando que o comercial não trabalha o lead. Então a gente começa a ver alguns sintomas que tem um desacordo entre essas áreas. Isso. Aí você vai olhar lá no CRM, por exemplo, e ninguém sabe quem está cuidando daquele lead. Ou às vezes a empresa não tem nenhum CRM, né? Mas o lead chegou e quem que está cuidando desse lead? Às vezes achou que um estava cuidando, outro estava cuidando, ninguém está cuidando e não sabe. Outra coisa também que é assim, batata, é que assim, não existiu um acordo de conversa para a empresa entender assim o que é um cliente ideal para aquela empresa e o que é um lead qualificado.
Exato. Então, por exemplo, se o marketing entende o que é um lead qualificado, o vendas entende o que é um lead qualificado e os dois se conversam, tá acordado que isso aqui é um lead qualificado. Então, não tem por que quebrar. Exato. A vendas tem que aceitar e trabalhar aquele lead. O lead pode não ser bom de fato, é o vendedor, se ele cumpriu todos os requisitos que o marketing procurou cercar ali, o vendedor vai precisar daí qualificar como vendedor para entender de fato se é. Mas existe um acordo, existe um SLA, né? Exato, existe exato. uma combinação. Em muitas empresas, esse acordo ele é feito em conversas ou até em contratos, né? Da empresa que define exatamente o que é um lead qualificado, porque isso é o que vai fazer a máquina girar. Se isso não ficar definido, um vai ficar colocando a culpa no outro e não vai ter um acordo pro nosso cano avançar. Isso. Um outro sintoma que é muito interessante que acaba acontecendo é o fato de que a gente vê que muitas indústrias têm aberto até um setor onde junta a área comercial e marketing, né, Fernando? O growth, atualmente, né? E empresas que não têm olhado para essas duas áreas em conjunto, empresas que acreditam que o marketing é só fazer post bonito de rede social, deixa de lado, não tem nada a ver com venda, vão ficar para trás do mercado, não vão se atualizar. O marketing hoje ele tem sido muito mais uma ferramenta de relacionamento e aí, obviamente, tirando a rede social, ela é importante, mas não só ela. A gente fazer esse tipo de relacionamento através de e-mail marketing, WhatsApp, SMS, redes sociais através de tráfego pago para potencializar a venda. Empresas que não têm visto esses setores como um caminho juntos, times que andam lado a lado, fazem reuniões, olham para metas juntos, têm a mesma visão, tem com certeza a trava da desconexão. Voltando. Exatamente. Então, hipóteses, né? A gente acabou aqui falando algumas hipóteses que a gente imagina. Então, não existe um SLA, que é um acordo entre essas duas áreas, que deveriam estar bem juntas, né? Que mais, Gui, que pode estar acontecendo dentro dessa indústria aí? Bom, se está muito vago o que é um lead qualificado ou não, provavelmente você está sofrendo com essa trava, né? Se não tem uma ferramenta integrada, se a gente não tem aqueles rituais de alinhamento entre as duas áreas, são alguns problemas que podem estar acontecendo. Essa trava, Fernando, o que a gente pode fazer para resolver ela? Então, primeiro é construir a empresa saber exatamente quem que é o cliente que compra dele. Sim. A gente fala muito de ICP hoje, nós temos também o MCI, que é um outro framework para você definir ali todas as características do seu cliente, e aí você transformar isso para você entender. Por exemplo, um cliente que compra de fato, ele precisa faturar acima de 100 mil reais por mês, por exemplo, e ele precisa ter acima de 10 colaboradores. Nós, historicamente, sabemos, assim, estou falando de uma hipótese dentro de uma empresa, que quem fatura menos de 100 mil reais e tem menos de 10 colaboradores, não consegue comprar da gente. Então, se eu trago um lead que preencheu lá, que fatura até 50 mil, que tem 2 colaboradores, cara, esse é um lead que nem vale a pena o vendas pegar para abordar. Comercial, não passa para o comercial, isso, né? E aí com automações, o marketing já deixa isso pronto e nem passa isso lá pro comercial. Exato. E isso é um SLA, tem um acordo, né? Fala, marketing, você tem que me entregar esse tipo de lead aqui. O marketing entregou aquele tipo de lead com aquelas características, ali o lead pode ter mentido? Pode ter mentido, né? Mas existem formas hoje de você segmentar direitinho e mitigando isso. Nunca não é uma ciência que fala A mais B é igual a C. A gente vai mitigando isso e trabalhando e qualificando cada vez mais o segmento que a gente está buscando. Exatamente. Isso é normal. Exatamente, Fernando. O que mais ações que a gente pode estar fazendo, Gui? Isso só um comentário, né? A gente vê que alguns diretores ou donos que já tiveram algum passado ruim com alguma empresa que trabalha na área de marketing, e a gente vê que tem aquela questão, a gente não recebia oportunidades qualificadas via o tráfego. Essa etapa da desconexão resolve muito isso, né? Porque é um acordo entre o comercial e vendas. Se não tiver o SLA, que é o acordo que a gente falou, dificilmente você vai saber identificar um que é um lead qualificado ou não, né? Mais um ponto que é importante aqui, né? O que a gente pode fazer? Começar a mapear oportunidades que foram para o time de vendas e não fecharam. Por que ela fechou ou não?
O que realmente aconteceu para não virar um cliente? Isso é material muito rico para o marketing. É aí que chega. E muito mais importante do porquê um cliente comprou é o porquê ele não comprou. Isso traz para a gente uma inteligência de mercado fora de base que poucas empresas, mesmo tendo um setor, exploram hoje, né, Fernando? Com certeza. Me ajuda a entender e criar materiais para mim e ir qualificando cada vez mais o meu material, o meu lead no marketing, né? Esse motivo de perca, inclusive, é preciso debater bem ele, porque cada indústria ali, ele vai ter o seu eu entendo que você faz tal produto de alumínio, eu só quero de ferro. Sim, entendo. Exatamente. Às vezes é uma linha de produto que ele esperava outra coisa, ou às vezes vem um lead de uma região que você não atua. Às vezes você está vendendo em Santa Catarina, chega um lead do Paraná, porque às vezes ele mora ali, estava pela região que o anúncio acabou aparecendo, não é qualificado. Por N motivos, cada empresa vai ter o seu próprio. Isso, né? Aí. E como que mede aí, Gui? O que o pessoal começa a entender ali de que acontece quando a gente começa a melhorar a desconexão que acontece dentro da empresa do marketing para vendas? Muito bom. Isso volta para aquelas sopinhas de letrinhas que a gente tinha falado, né? O que é uma oportunidade qualificada para o marketing e para o comercial? Essa taxa de conversão entre eles, quando ela começa a melhorar, é um indicativo. Quando a gente vê a porcentagem de leads com um motivo de perda preenchido, é um indicativo, porque a própria empresa começou a olhar isso com valor. Quando a gente vê que o próprio ciclo de venda começa a ser muito mais eficiente e isso impacta na conversão, né? Então, tem um pouco do que a gente falou da desconexão. Quando a gente passa dessa trava, né, Fernando? A gente vê que, digamos que a gente passou. Agora o marketing e o comercial estão conversando juntos. Qual que é a próxima trava? O que chega depois quando a gente destrava a trava 3 da desconexão? Beleza. Destravando a desconexão, que é algo mais interno da empresa, nós voltamos agora de novo o olhar lá para fora. Então a gente chega na trava 4, que é a indecisão. O que acontece na indecisão? O lead, ele já reconhece o valor do que você vende, da sua marca e tudo mais, mas ele não fecha, ele fica indeciso, ele fica te enrolando, ele te fala, me liga semana que vem, vou estar de férias, ou vou sair viajar, ele não mostra uma urgência em fechar com você. A objeção provavelmente é que ele está ali comparando, aumentando o ciclo para pensar mais, ele está com medo, né, Gui? Exatamente, tenho medo. Que sintomas mais aparecem aí? Medo, insegurança, muitas vezes no mercado B2B, quando a gente fala de empresas, o ciclo de vendas ele é mais longo, né, Fernando? E isso pode abrir porta para muitas objeções acontecerem, o lead esfriar. A gente tem que estar esquentando ele muito mais momentos da jornada de compra, né? Se a gente vê que a nossa taxa de conversão, por exemplo, ela está abaixo de 20%, que é um bench de mercado já conhecido a nível nacional, quer dizer que a nossa trava 4 da indecisão, ela é uma trava que está realmente começando a atrapalhar o nosso faturamento de acontecer, né? Se o nosso cliente, por exemplo, ele chega até nós, a gente apresenta a proposta, o time comercial conversa com ele, mas ele escolhe o concorrente. Mesmo o concorrente, muitas vezes, sendo inferior tecnicamente, tendo um produto pior, ele vai lá e escolhe o concorrente. E se ele fica só pedindo desconto? Só um desconto, exatamente. Te jogando numa guerra de preço. Numa guerra de preço, às vezes não entende o valor do seu produto e já chega querendo comparar preço, né? Isso muitas vezes empresas que nem trabalham com commodity acabam sofrendo com esse problema. Quando o cliente está na indecisão, Fernando, o que talvez pode estar acontecendo com ele? O que pode estar acontecendo com ele é que durante toda a jornada, lá no marketing, durante até o próprio funil de vendas ali, não houve as quebras de objeções necessárias, né? Não conseguiu superar tudo o que precisava superar para que esse cliente chegasse liso até o fundo do funil e tirasse o dinheiro do bolso dele para fazer a compra contigo. Às vezes as interações foram frias, não teve a cadência suficiente, não teve o tanto de contatos que precisava ter tido. Às vezes o próprio vendedor não criou rapport, né, na venda. O que é rapport? Rapport é ganhar confiança, é gerar uma proximidade, gerar conexão. E a gente vê até você vai marcar uma reunião só para conhecer o cliente. Se o SDR não faz o rapport da forma que precisa, muitas vezes a oportunidade nem vem para a reunião, ela marca
Muitas vezes ela marca por educação. É isso, né? nem Porque aparece na reunião. Fala assim na chamada e pronto. Então, o rapport ele gera muito a temperatura, né? Isso é o quanto realmente aquela conversa está quente. Não é aquele atendimento que é frio, só de tira pedido. É aí que o vendedor brilha. E também tem a questão de o vendedor, ele não conseguiu ancorar e mostrar um valor de fato na proposta dele, né? Ele só foi muito em escopo, entrega e preço ali, como se fosse um commodity, mas até um commodity você consegue gerar valor, né? Mas você precisa... O valor é algo que é praticamente... No meio de uma venda B2B que é racional, gerar valor é o ponto emocional que motiva, que alavanca aquilo ali para o fechamento. Exatamente. Se a gente for comparar duas empresas, né, Fernando? Uma que começou a gerar valor lá do início do cano, lá do início do funil, a marca já era visível quando ele começou a pensar com uma marca que o vendedor é responsável por gerar esse valor, qual que é a discrepância que isso gera no processo de vendas? Na taxa de conversão é muito alta. Com certeza. Né? Com a certeza. gente vê que o lead já vem muito mais preparado, a oportunidade já vem muito mais preparada. E existem algumas estratégias que a gente pode tomar, principalmente, para começar a quebrar essa trava de mercado, né, Fernando? Pode falar. Isso. Então, muitas vezes, na própria proposta, no jeito de apresentar para os clientes ali, sim. Você não ir de uma forma... fria demais. Eu fiz uma proposta e só mandei lá pro cara. O cara nem vai ver tudo que você disse, só vai lá no preço direto, né? E às vezes você perdeu a oportunidade de mostrar ali o quão bom você é fazendo aquilo ali, o que você entrega de tão legal que ia fazer toda a diferença, e ele só vai lá olhar o preço. Cara, se você mandou a proposta direto para ele, você foi frio, ele só vai olhar o preço e ele não vai comprar de fato. Exatamente. Tudo que você entrega. Como é que talvez alguns planos que a gente poderia fazer também, né, Fernando? Concordo demais com o que você falou. A gente olha para a área comercial. Poxa, você tem anotado, tem um playbook de quantas objeções e quais objeções você recebe? Como você contorna elas? Como que você faz um follow-up com aquela oportunidade, com aquele logística, aquela distribuidora que entrou no seu canal e você mandou uma proposta? Como é que você mostra clientes seus que estavam tendo um problema antes, qual o impacto desse problema na operação deles financeiramente e onde o seu cliente pode ter esse impacto negativo caso ele não resolva o que ele tem, o que o seu produto resolve. Deixar muito claro esses pontos torna o processo da decisão muito mais fácil. Gui, tem uma coisa também que é muito importante, assim, cara, que às vezes você tá num processo ali e tá aquela indecisão terrível e você é agoniado que aquela coisa não vai para frente, você fala, poxa, mas parecia tão legal, só que você vai olhar, às vezes você não mapeou os decisores de verdade daquela situação. Sim. Numa indústria, muitas vezes existem vários decisores, às vezes é um decisor, mas existem vários influenciadores em volta. O decisor às vezes vai ser ali um diretor comercial, mas um influenciador é o diretor financeiro, é a pessoa técnica daquela área, e o outro decisor muitas vezes é o dono ali, o CEO, o presidente, né? Será que você conseguiu trazer quem vai fazer você avançar de fato para a reunião? Ou você conseguiu impactar todo mundo? Você está falando com alguém ali que precisa ficar convencendo outra pessoa e ela nem é tão boa assim convencer outras pessoas, você está patinando, achando que está fazendo progresso. Dificilmente, né? Ela vai ser tão boa de convencer alguém lá dentro quanto você, o vendedor, né? Então é importante que a gente fale com uma pessoa correta quando a gente estiver fazendo a proposta, e isso vem lá do marketing, né, Fernando? Existem algumas métricas que a gente pode começar a medir para entender se essa trava realmente é uma trava que está travando completamente o nosso faturamento, ou, não sei, 50%, um pouco menos. Quais são essas métricas? Tem a mais clássica de todas, que é a taxa de conversão de vendas. Com certeza, com certeza. Se ele decidiu, né, vai acontecer uma taxa de conversão de vendas. De 100 vendas que você faz, se ele começou a subir a porcentagem que você fecha ali, opa, está acontecendo alguma coisa diferente. Ou está diminuindo, não aconteceu nada diferente no mercado, seus concorrentes estão vendendo e tal, e a sua taxa de conversão está diminuindo, opa, exato. Ou às vezes você pode fazer alguma coisa. Exato, às vezes você até pode vender o mesmo, mas você parou de vender no desconto. Com certeza. Né? Você começou a vender no valor, Uhum. em objeções diferentes. Você não dá mais desconto para vender e briga no preço,
porque o cliente só quer pagar mais barato. Isso aí. E você também consegue diminuir o ciclo também da venda, né? Porque a decisão aumenta esse ciclo. A indecisão aumenta esse ciclo de venda. É isso. Encerramos aqui, Gui. Já libera ali a indecisão, a trava da indecisão. Libera ali. Muito bom. Um pequeno resumo que você tem que fazer para destravar. Uma vez que a receita começou a entrar na empresa e a gente começou a ver as vendas acontecerem, os sininhos baterem, a gente entende que a nossa taxa de pessoas comprando pela primeira vez aumenta. Certo, Fernando? Com certeza. E agora, qual a próxima trava que aparece? Então, a próxima trava aqui, que é a quinta trava, é a trava do abandono. Abandono. Como assim um abandono? Essa é uma frase até emocional. Exato. Mas ela traz um certo desengajamento. Como assim? Às vezes você vende bebida. Como assim abandono? Abandonou minha bebida? Não, cara, ele comprou de uma maneira fria, colocou lá e sumiu. Ele não te deu atenção num onboarding, mesmo que às vezes, por que um onboarding se eu vendo um produto que é bebida? Cara, existem formas de você mostrar que você tá com aquele cara depois que ele comprou de você, né? E aí acaba que ele não usa de fato, não expõe seu produto de verdade, não dá uma prioridade ao seu produto, é mais um que ele comprou e tá lá. Exatamente. E aí você acaba ficando sem oportunidade de fazer mais vendas para aquele cara. Exatamente, Fernando. Esse já é um ponto onde o cliente decidiu comprar. E depende muito do segmento que você é, qual a empresa que você tem, para como esse abandono vai estar relacionado, né? Se você é uma plataforma, às vezes ou você está com um produto na sua empresa que vai ter uma assinatura, às vezes o processo de onboarding ele é mais digital. Mas se você é uma indústria, o processo que o cliente tomou de fazer a primeira compra contigo para revender, tem toda uma burocracia de cadastro de cliente, financeiro, lançamento de nota, que muitas vezes o processo de venda ele pode ser alongado de uma forma desnecessária. O que a gente faz com esse cliente quando ele está nesse processo de esperar receber o produto? Será que ele tem algum diferencial que a sua empresa entrega? Algum brinde por ser uma primeira vez que ele compra contigo? Será que ele tem direito a participar de mais eventos da empresa ou de mais pontos de contato com a sua empresa? Como é que a gente faz esse cliente se sentir exatamente contra o abandono, né? Se sentir adotado pela sua empresa ali, né? Então acho que tem muito nessa ideia da experiência do cliente, dele se sentir realmente envolvido e falar, poxa, eu tomei uma decisão correta de investir nessa empresa. E um dos sintomas disso aí, Guilherme, é que a maioria das empresas focam só em uma parte disso aqui, em adquirir o cliente, em trazer o cliente para dentro. A partir dali, muitas vezes o marketing desaparece e passeia ali para a implantação ou para quem entrega o produto, né? Para quem vai, a logística que vai chegar lá e beleza. O marketing já não se comunica mais com aquele cliente, não criou uma ação específica para destravar aquela etapa, para melhorar aquela etapa, né? O que acontece é que daí às vezes você não vai receber dados se aquele produto vendeu bem, se não vendeu bem. Exato. Se ele começou a usar, qual que é a porcentagem de adesão da equipe dele, né? Isso aí são sintomas fortíssimos de que está sendo abandonado a sua marca, o seu produto ali pelo cliente que comprou. O próprio cliente começa a cogitar o fato de parar de comprar contigo e muitas vezes se você tem um concorrente que faz esse tipo de trabalho de relacionamento melhor que você, quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Se a gente parar para pensar assim, o que essa indústria não fez para estar vivendo essa situação de vender e o cara abandonar ali, não engajar direito, né? Então fica depois que você tomou a decisão, vendeu, entregou, tal, fica aquele vácuo, né? Aquele silêncio. Você esperava que aquele cliente, aquilo ali fosse vender em 2 meses, 2 meses ele viesse comprar de novo de você. Isso não acontece, né? A gente entende que às vezes você não tem uma jornada de onboarding, não existe mapeado a empresa. Cara, o que eu faço? Eu só entrego e acabou? Não, então não existe, não foi pensado algo para encantar o cliente continuamente.
Exatamente, Fernando. A gente vê que aquele silêncio ensurdecedor começa a tomar conta e às vezes a gente acha que não, principalmente quem está na área comercial, né? Poxa, vendemos, abrimos um cliente, coisa boa, vamos pro próximo. E muitas vezes a comunicação da empresa como um todo acaba deixando a próxima parte de lado. E eu digo, arrisco dizer, Fernando, que é muitas vezes mais importante do que você trazer um cliente. Porque vender para quem tá, a gente vai falar na próxima trava, para quem já é cliente, é muito mais fácil, muito mais barato. Mas depois a gente fala disso. Com certeza. Né? E muito legal, né? Quando a gente vê algumas hipóteses que pode estar acontecendo, às vezes o próprio cliente não enxerga o portfólio da empresa, né? E existem algumas formas da gente começar a tornar ele mais consciente do mix que a gente tem, de como a gente pode trazer ele, adotar ele realmente. Quais são essas ações, Fernando? Então, mapear a jornada, os pontos de contato que eu tenho com aquele meu cliente, que tipo de comunicação eu posso fazer, de quanto em quanto tempo eu abro comunicação com ele. Se eu não tomo iniciativas de comunicar, muito difícil ele voltar do lado de cá, trazendo alguma coisa para mim, né? Que tal um kit de boas-vindas, né? A primeira vez que você comprou comigo, o que você... Né, o que pode ter na sua mesa para você estar lembrando de mim? O que eu fiz de especial ali? O que eu posso fazer de especial com esse kit de boas-vindas que você recebe, que você olha e fala, rapaz, é aquela empresa lá, é aquela indústria, está aqui sempre na minha frente, né? E aí você provavelmente não roda nenhuma pesquisa assim para entender se o cliente ficou satisfeito, um NPS, alguma coisa assim, para ele te trazer um health score daquele seu cliente. Exatamente. A gente fala muito disso e pode parecer muito subjetivo o que a gente vai fazer, né, Fernando? Mas o que a gente está falando aqui dessa etapa, dessa trava, é literalmente você transformar isso num processo. Né? Você processuar, aquilo é um documento. Todo cliente vai passar por essa jornada de adoção. E aí você padroniza isso para a sua indústria, para a sua distribuidora. Como é que a gente consegue melhorar a jornada de tomada de decisão? Para a gente saber que essa trava está travando ou não está, como é que a gente pode ter algumas métricas? Falando já de uma delas, o tempo de compra até realmente o cliente ter o uso do primeiro produto. E com o uso eu posso dizer, talvez ele revendendo o seu produto, ele aparecendo na gôndola dele, ou ele tendo esse produto com o seu canal de distribuição chegando até lá, ele tendo a primeira experiência que o seu produto quer proporcionar para o seu cliente. Então esse tempo, principalmente até o primeiro uso, ele foi encurtado. Esse silêncio que fica entre a tomada de decisão e a primeira experiência, o primeiro uau, esse silêncio, ele começou a diminuir, a gente tem mais contato com esse cliente. Essas são algumas métricas que a gente pode olhar. Com certeza. E quando você cria um mapa daquela jornada do onboarding do cliente, então você pode criar ali dentro dessa jornada algumas taxas para você olhar. Por exemplo, eu criei lá em quanto tempo, daqui 30 dias eu preciso mandar um NPS para esse cara. Se esse cara, você mandou esse NPS, ele deu uma nota ruim ou nem respondeu, já é um sinal de alerta para você. Exato. Para você estar fazendo outra ação com ele para trazer o engajamento dele de novo. Exato. Ou o cliente que está saindo muito rápido, muitas vezes ele nem entende que você tem mais de 3 mil SKUs, dando um exemplo. Você tem mais de 3 mil SKUs, você vende, além de vender pão sem glúten, sem lactose, você vende uma parcela gigante de produtos na área de biscoito, mas ele só conhece pão. Né? Como é que a gente tornou ele consciente disso na hora que ele investiu? Um tempo. Apagou aquela luz. Eu ia falar isso agora. Apagou a luz. Quer tentar acender essa? Mas vai ficar muito diferente. Vamos terminar? Não vai falar da última trava? Não. Vamos continuar. Tá. Vamos tocar assim. Voltando. Bom, então aqui nós superamos a trava do abandono. Gui, apaga ali, ó. A água está fluindo. O cliente entrou e foi adotado. Ele é um cliente que está muito feliz e está pensando, eu fiz a escolha certa de ter essa empresa, de investir nesse parceiro. E agora, Fernando, qual que é a próxima trava que aparece? É a sexta trava e a nossa última trava, onde nós olhamos no BBO Destrava de como destravar a receita da sua indústria. Então essa é a trava que se chama estagnação. O cliente não recompra. Ele comprou uma vez, ele não indica, ele não vira caso de sucesso, e isso derruba o seu LTV. Às vezes você pagou caro para esse cliente comprar uma vez, teve até prejuízo pela primeira compra, para adquirir esse cliente,
porque só que depois no LTV ele vai cobrir esse prejuízo e virar um baita de um lucro para você. Só que isso não acontece. Então é uma trava para você estar olhando e não depender só de cliente novo o tempo todo. Cliente novo é necessário, mas não dá para você abandonar o que você já tem aqui, porque é o dinheiro mais fácil que você tem na sua carteira. E o que você vai fazer, né, com o seu faturamento? Você quer escalar, mas os clientes que chegam, você não dá o devido valor para eles, né? Assim, Fernando, eu já abrindo... Quanto que eu já não escuto, né? Quanto que a gente não escuta de diretor, de indústria, que tem 20, 30, 50 anos de mercado, base de 3, 5, 10 mil clientes inativos, 30 mil clientes inativos na sua jornada de compra, que poderia... Isso eu falo inativos e ativos, né? Com certeza. Tanto os ativos que compram e são fiéis, mas compram a mesma coisa há décadas, ou aqueles clientes que são inativos e a empresa não ativa, não conversa com eles, já comprou alguma vez, mas foi abandonado, né? Que é igual a última trava falou. Isso acontece muito hoje no mercado. As empresas que vendem para empresas, né? Indústria e distribuidoras hoje, que estão olhando esse canal, estão saindo na frente do mercado, né? E as que não estão olhando, tem mais alguns sintomas além do que o Fernando falou, né? A gente vê que tem muitos clientes que às vezes não indicam essa própria empresa para outros possíveis clientes, né? Isso é uma indicação de estagnação. Não comprou e não indica você para outro. Exato. Quantas indicações você tem recebido no seu negócio? Quantas indicações hoje você escuta de vendedores falando que o cliente indicou e trouxe? Será que, se esse número for baixo, será que não é um momento de tentar entender o quanto o seu produto está sendo relevante para ele, o quanto o atendimento está sendo relevante? E às vezes ele chega e recompra por acaso de você, só que você não tem a menor ideia do porquê ele recomprou, você até entende, ele deve ter gostado do meu produto, mas não teve nenhum gatilho ali para ele fazer aquela recompra, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes você não consegue, você percebe que tem um tempo já e você tenta lembrar e não consegue lembrar de um caso de sucesso de uso dos seus produtos. Você fala, poxa, né? Exato, exato. E a gente vê que principalmente, né, às vezes você pode até entender se o seu cliente ele está com uma saúde interessante, né? A gente fala o NPS, a gente está fazendo as pesquisas e ele está realmente, a gente adotou, ele tá gostando do atendimento. Mas se isso não se tornar uma ação para os promotores, para o trade marketing, para o time comercial, para o time de, dependendo do seu segmento ou da sua estrutura, para o time de CS, né, atendimento ao cliente, se isso não virar uma ação, ainda é dado, né? Então a gente tem algumas questões quando que começam a acontecer. lê os dados, né? Quando lê os dados. Porque uma hipótese também de você estar estagnado e não vender para os seus clientes inativos é que você não está lendo os dados. Exato, exatamente, Fernando, exatamente. E a gente vê que se a gente deixa isso ao acaso, a expansão ao acaso, a gente está deixando muito dinheiro na mesa, Fernando, muito dinheiro mesmo. É muito mais fácil vender para quem está na casa, né? O que a gente faz então, Guilherme? Dá uma dica aí que a gente pode trazer para expandir a carteira de clientes. Cara, existe uma coisa tão básica, né? Conta aí. Rapaz, por onde eu começo? Vou começar pelo mais simples. A gente tem que se relacionar. Parece que o mundo caiu agora, né? Parece que é impossível fazer isso hoje, mas é se relacionar, é conversar com o seu cliente, é se relacionar, se não através... Deixa eu falar uma coisinha aqui. Aí pega o relacionamento, porque às vezes ele depende de outra pessoa terceirizada para fazer o relacionamento por você. Exato. Né? Exato. Por que você não cria um canal de relacionamento próprio seu? Não para você ficar ali o tempo todo, mas hoje já existem ferramentas e estratégias digitais, principalmente, automações e etc, que você coloca para colocar você na frente do seu cliente o tempo todo. O relacionamento não depender mais de terceiros, né? A gente tem um relacionamento que é com a empresa. A gente está se comunicando com o cliente. E aí você viu o quanto isso pode gerar de faturamento hoje. Empresas, indústrias que faturam mais de 600 mil por mês só se relacionando com o cliente, né, Fernando? Com certeza. E também... Que mais ações a gente pode fazer? Existem também, hoje, formas de criar um plano de indicação com prêmios, etc. Uma estruturação boa para isso aí. Exato. Existem estratégias que você pode cuidar e mensurar um plano desse, de como a indicação está aumentando o seu faturamento. Exato. Por que a gente não desenha, às vezes, uma estratégia de mix de produtos
para clientes que estão com a gente, comprando com a gente depois de um tempo, ele tem às vezes uma condição financeira melhor para comprar mais produtos, expandir o seu mix, às vezes ele ganha 10% se comprar mais uma parcela de mix, 12% se comprar uma maior. A gente não começa a fazer essas campanhas. Por que a gente não coloca descontos ou estratégias para falar com o cliente que compra 90 dias, ou ao invés de desconto, brindes? Às vezes Às vezes ele tem a possibilidade de ir para um evento da sua empresa, né? Por que a gente não cria ações para esse cliente estar cada vez mais próximo da gente e, obviamente, não ficar estagnado? Isso. E você também ter os dados na sua mão. Importantíssimo. É importante que o gestor ele saiba ali o CAC, o custo de aquisição de cliente, e o LTV, quanto esse cliente está recomprando dele. E você está olhando para isso. Quanto tempo esse cliente deveria estar... Ele já devia estar comprando de mim de novo? Por que ele não está comprando? O que eu vou fazer para resolver isso? Se você não tiver essa noção, né, cria um dashboard disso, cria um jeito de medir isso. Nem que seja em planilha. Dá um jeito de você saber o que está acontecendo com dados. Exatamente. É importante cada vez ter mais ferramentas, mas tem que mensurar. Falando em dados, Fernando, que tipo de métricas a gente tem que olhar, já que você falou disso agora, para ter a certeza de que a última trava do nosso faturamento está escoando para cair dinheiro no nosso bolso? Você está vendo acontecer cases de sucesso porque aquele seu cliente entrou e ele está produzindo, ele tem às vezes um prazer até, e ele quer fazer um depoimento para você. Com certeza esse cara ele vai te indicar e vai comprar mais de você. A própria taxa de recompra, você separa ali quem já é meu cliente. Esse aqui já é meu cliente. Esse bolo aqui é meu cliente. Quanto desse bolo aqui está comprando? Só 30% comprava. Poxa, esse mês agora 40% comprou, cara. No outro mês 55% já comprou. Qual que é essa porcentagem de SKUs, de clientes que está começando a crescer? Segmentar. Você precisa também ter ferramentas para segmentar. Porque, cara, dados perdidos e dispersos sem uma metodologia, sem saber como cuidar dele, né? Sempre tem um dado disperso e tem algum dinheiro que está na mesa. Isso, é isso aí. Né? Você não faz nada com dados soltos. Ou só ler dados, você precisa interpretar, tirar insights e aqueles insights virarem ações. Exato. Qual que é o LTV? Quanto esse cliente trouxe de faturamento para a sua empresa ao longo do tempo de vida dele? Quanto que realmente a taxa de clientes indicados tem aparecido? Qual que é a diminuição da taxa de clientes que saem da sua empresa e pararam de comprar? Tudo isso são indicadores de que a gente está tendo a nossa trava da estagnação destravando. Boa demais. Então, resolvemos a estagnação e... O que acontece? O que acontece com esse cano aqui, Fernando? O cliente passou por todas as fases e a sua empresa está faturando, está vendendo, está revendendo e está do jeito que precisa estar para crescer e adquirir mais clientes. Então é o seguinte, todas essas travas que nós trouxemos aqui, você viu que às vezes... Se você você precisa mudar alguma coisa na sua empresa, muitas vezes, e que vai exigir uma maturidade interna. Vai exigir, às vezes, você contratar uma pessoa, vai exigir você contratar softwares, vai exigir você executar coisas que hoje você não executa. Então, você precisa ter uma mentalidade de quem quer fazer acontecer isso aqui de fato. E quem quer fazer acontecer isso aqui na indústria ou na sua distribuidora, o que tem que fazer, Guilherme? Se você quer ou se identificou com alguma dessas travas, só se você realmente quer. A gente não quer conversar com pessoas que não querem. Se você não quer, sai desse vídeo agora. Mas se você quer, você vai entrar nessa descrição, tem um link aí onde você vai preencher um formulário. Nesse formulário, a gente vai fazer um diagnóstico da sua área de geração de demanda. Como é que você tem gerado oportunidades hoje, identificar exatamente qual trava está no seu negócio e te ajudar a destravar cada uma delas. Assim você conversa com o nosso time comercial, né, Fernando? Isso, vai ser um diagnóstico aprofundado e alguns planos de ações com base nas travas que nós vamos identificar acontecendo hoje na sua indústria. Então, você vai ter clareza, no mínimo que se você não fechar um projeto com a gente, você vai sair dali com um plano de como resolver, sabendo resolver o problema que está acontecendo hoje aí na sua indústria, beleza? Exatamente. Se você não for, talvez seu concorrente vá. Então, corra atrás e vamos fazer esse faturamento chegar aí na sua empresa, destravar esse cano e fazer pingar muito dinheiro, a gente escalar essa operação hoje. Né, Fernando? Bom demais. Então, esse aqui, nós estamos encerrando hoje esse podcast que foi
Eu acredito que foi muito legal, a gente conseguiu passar um valor sensacional. Um valor incrível, assim, de verdade. A gente vê que esse tipo de conteúdo aqui é vendido por aí. É vendido. E a gente está abrindo aqui coisas que a gente usa há anos na nossa operação. A metodologia. A nossa metodologia que funciona com vários clientes. E aproveita isso aqui, já faz o seu autodiagnóstico e tal. E uma coisa, né? Assim, só com esse podcast, a pessoa já pode mudar muita coisa na operação comercial. Já, né, com certeza. Já vai agregar muito valor. Às vezes ela já tem várias coisas funcionando aqui que ela vai otimizando só com dicas que nós demos aqui e já vai... Quem for esperto já consegue aplicar muita coisa aqui. Boa. E já fazer muita trava destravar, pelo menos um pouco. Bom demais. Então esse é o método BBO Destrava. E você está convidado e nós te aguardamos. Esperamos que tenhamos feito aí uma diferença aqui agora para você na sua indústria. Conte conosco e nós esperamos o seu contato aí, caso você se identificou com alguma dessas travas. Chama a gente aqui. Obrigado!